Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal novamente. Eu sou o professor Ronaldo Soares. Vou falar aqui das expressões algébricas, uma introdução bem simples, tá bom? Para você identificar ali os termos, entender o que é uma expressão algébrica, como que ela vai se formando. Nós conhecemos muito a expressão numérica. O que é a expressão numérica? É quando eu só tenho números. Um exemplo aqui, 5 ao quadrado, mais 8, menos 3, mais 2 elevado ao quadrado. É uma expressão numérica, que só estou falando de números. As expressões algébricas, nós temos números com letras, ou seja, nós temos monômios, que são os termos de uma expressão algébrica. Os monômios ele tem coeficiente numérico e a parte literal. Aqui já dá até para lembrar, identificar o coeficiente numérico, eu estou falando do número. E a parte literal, eu estou falando das letras. Então observe que eu tenho alguns monômios aqui para dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho o x aqui. X é um monômio, que é um único termo. A gente fala monômio, um único termo. O coeficiente numérico desse x aqui é 1. E a parte literal é o próprio x. Aqui eu quero chamar a atenção que às vezes a gente comete aquele erro de falar assim: ah, então o x é igual a 1. Não, o x não é igual a 1. Quando eu falo x igual a 1, eu estou falando do resultado de uma equação, etc. Aqui não é x igual a 1, aqui é 1x. Então, o coeficiente numérico do x vale 1, que é diferente de falar x igual a 1. Então, não se coloca, não tem 1 aqui, mas se você está vendo um único x aqui no quadro, então o coeficiente numérico é 1, a parte literal é 2. Se eu coloco aqui na frente o número 2, por exemplo, coloco 2x, o meu coeficiente numérico passa a ser 2 e a minha parte literal continua sendo x. Observe o outro monômio aqui, um monômio negativo, menos 3 ao quadrado b. Ou seja, o coeficiente numérico é o menos 3, não pode esquecer do sinal, tá? É menos 3, a parte literal é a ao quadrado b. A gente até fala o seguinte, o que é um monômio, O que é uma expressão algébrica? O monômio aqui, na verdade, é um produto, aqui é menos 3, que multiplica a ao quadrado, que multiplica b. Quando eu passo a ter os valores dessas letras, eu posso substituir e achar o valor. Não tendo, nós temos apenas um monômio aqui. Observe o de baixo, eu tenho menos x elevado ao cubo y. Observe, é o mesmo caso aqui, não se coloca 1, mas eu tenho menos 1, porque eu estou vendo apenas menos x ao cubo y aqui. Então é menos 1, e a parte literal, x ao cubo y. Agora, preste atenção, quando eu tenho um número sozinho também, eu falo que ele é um monômio também, só que ele é um monômio que ele tem como coeficiente numérico o próprio número e a parte literal, ela não existe, não tem letra aqui, então é apenas o 6, ok? Aqui eu tenho uma fração como monômio, 3 quintos. O meu coeficiente numérico é 3 quintos e não tem parte literal, ok? Lembrando, que eu posso usar qualquer letra no monômio, que eu usei o A e o B, eu posso usar M, N, Z, T, qualquer letra, tá bom? Vou chamar a atenção aqui para dar uma explicação aqui, já introduzindo um pouquinho mais a parte aí de expressões algébricas. Quando eu tenho dois termos, ou seja, eu tenho dois monômios, olha, eu tenho aqui o monômio menos 7x adicionado a um número 2. Então, aqui é o monômio menos 7x mais o monômio 2. Quando eu tenho dois termos, ou seja, dois monômios, a gente chama eles de binômio. Igual a própria palavra bi significa, bi aqui seria 2. Então, eu tenho dois termos, é binômio. Observe esse aqui. X ao quadrado menos 2x mais 5. Quantos termos eu tenho? Eu tenho x ao quadrado, eu tenho menos 2x e tenho 5 positivo. Se eu tenho três termos, ou seja, se eu tenho três monômios aqui na expressão algébrica, eu tenho um trinômio, passa a chamar de trinômio. Mais de 3, não existe um nome específico, a gente chama de polinômio, ok? Então, se eu tiver mais de 3 termos, se eu tiver 4 monômios, que são 4 termos, formando a minha expressão algébrica, eu tenho um polinômio. Se eu tiver 5, eu tenho um polinômio. Ou seja, um polinômio de 4 termos, um polinômio de 5 termos e um polinômio de 6 termos. Foi uma explicação bem simples, apenas para dar uma introdução aí do que é uma expressão algébrica, tá? Assista aí novamente, estude, tá?
veja esse vídeo com bastante calma, que o próximo vídeo nós vamos tratar de outras observações relacionadas às expressões algébricas. Um abraço e até o próximo vídeo.